Pronto? Pronto? Hoje eu estava vendo aquela a casa 12, que é justamente, casa 12 é a casa de inimigos ocultos, prisões, hospitais, privações, doenças crônicas, né? Casa 12. Quer dizer, você é o inferno e o céu, dependendo da situação kármica do indivíduo. A casa 12 para ele pode ser o inferno e pode ser para outro, pode ser o céu. Porque ele entra em contato com os planos espirituais através da casa 12, se ele estiver preparado, se ele de acordo com o karma dele, ele pode, quer dizer, é o céu e é o inferno. A casa 12, entendeu? Então ele diz a casa 12 é mais ou menos o seguinte: é uma mesa muito grande, cheia de tudo, farta, as melhores comidas na mesa, a mesa cheia de tudo. E no inferno eles estão morrendo de fome. A mesma mesa tem no inferno e a mesma mesa tem no céu. Só que no inferno eles morrem de fome, porque os talheres são muito grandes e não dá para botar na boca, porque os talheres são muito grandes. Aí eles ficam com a mesa farta de tudo e eles morrendo de fome. Já no céu é a mesma mesa, os mesmos talheres, do mesmo tamanho. Não, a mesma coisa, tudo do mesmo jeito. Talheres também do mesmo tamanho. Aí o que eles fazem? Uns alimentam os outros. Não dá para você, mas você alimenta o outro. Uns alimentando os outros. Aí é o céu. É por isso que o outro é o inferno, porque eles não querem compartilhar. Não quer ajudar o próximo. O egoísmo. Hein? O egoísmo. É. Bom, aqui nós vamos ver hoje o ar, a respiração e a saúde. Desde a mais remota antiguidade, o ar foi considerado como elemento de propriedades divinas, com especialidade na cosmogonia grega. O éter, a luz das regiões superiores, e o hemera, a atmosfera terrestre, personificavam o ar. O ar era considerado como um deus do bem, pelo qual se manifestavam poderosas forças. Justamente são o quê? Os silfos, né? Estão ligados ao elemento ar. Os silfos. As ondinas são da água. Se manifestavam pelas forças poderosas. Para Anaxímeno de Mileto, 500 anos antes de Cristo, o ar era o princípio e a essência de todas as coisas. Mas distinguia ele entre o ar, a substância elementar, e o ar atmosférico. É porque tem a substância elementar que é dirigida pelos silfos, né? Eles que comandam o ar. E tem o ar atmosférico. Para este sábio da antiguidade, a respiração era o princípio da vida, pois que dela depende a vida de todos os seres vivos. Diógenes de Apolônia
atribuía ao ar certas qualidades espirituais e se esforçava em explicar que da sua substância se originava a alma, admitindo que a vida e o pensamento dependiam desse elemento recebido pela respiração. É bem conhecida a grande importância que a yoga e as filosofias orientais, em geral, dão ao elemento ar e à respiração, sendo esta cultivada como uma ciência especialíssima por meio da qual se pretenderia alcançar os mais elevados e maravilhosos resultados físicos, psíquicos e espirituais. Os ensinos ocultos do Oriente se baseiam fundamentalmente na ciência da respiração. E os extraordinários fenômenos realizados pelos yogis e faquires, atestados desde os tempos mais remotos, demonstram as extraordinárias possibilidades dos seus métodos e exercícios apoiados, em grande parte, nessa ciência, por eles desenvolvida praticamente com a maior e profunda minuciosidade. Devemos esclarecer, desde logo, que os ensinos ocultos do Ocidente, adequados aos aspirantes da nossa raça branca, aos povos mais avançados e mais evoluídos da Europa e da América, não aconselham e não recomendam as práticas e exercícios respiratórios prescritos nos métodos orientais, declarando enfaticamente que eles podem produzir os mais perigosos resultados quando praticados por pessoas da raça branca, especialmente quando adotados arbitrária e ignorantemente. Além dos desastrosos efeitos psíquicos produzidos pelos exercícios respiratórios, ensinados e aconselhados na vasta literatura orientalista, espalhada sem nenhum critério por todo o Ocidente e por pseudo-escolas de ocultismo que exploram a ingenuidade e a ignorância dos que pretendem alcançar rápidos e maravilhosos resultados espirituais, há de se considerar seriamente os incalculáveis efeitos físicos que esses exercícios podem produzir, com graves prejuízos à saúde. São inúmeros os casos de profundas perturbações nervosas, de incuráveis desordens psíquicas e emocionais, de desequilíbrios mentais e loucura, de graves enfermidades pulmonares entre pessoas que se deram à prática de exercícios respiratórios de acordo com métodos orientais. Porque Max Hagel explica que o ocidental está muito mais na frente do que o oriental. Entendeu? Quer dizer, isso a massa geral, não é os iniciados. Porque tem os iniciados do Oriente, né? Que alcançaram grandes iniciações. Ele diz o povo em geral, entendeu? Eles estão mais atrasados do que o nosso povo do Ocidente, entendeu? Porque justamente a evolução vem de lá para cá. Ela caminha de lá para cá. Então, aqui está mais evoluída. Então, os exercícios que eles praticam lá são adequados ao tipo de evolução deles, e não o nosso. Nós podemos fazer outros exercícios respiratórios. Os que eles fazem lá é meio perigoso para a gente. Os mistérios da respiração. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, é dito que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O fôlego da vida que o Senhor
que o seu Deus soprou nas narinas do homem era, evidentemente, o ar recebido por meio da função respiratória. Foi com o ar respirado que o homem tornou-se uma criatura capaz de desenvolver os processos de uma vida anímica. Embora todos os animais e até as plantas respirem o ar para viver, o homem recebeu do Senhor Deus um especial fôlego da vida que lhe permitiu tornar-se consciente da sua própria existência. É o éter, né? Ele vem junto com o éter. Foi absorvendo e fixando em sua constituição anímica o éter refletor através da respiração. Quando você respira, você absorve também o éter refletor. E as espécies inferiores não conseguem respirar o éter refletor. Só o ser humano, né? Através da respiração, e o homem adquiriu uma consciência própria e pôde desenvolver os processos anímicos que lhe dão uma personalidade distinta e independente, muito superior à dos animais, que não podem utilizar-se do éter refletor e não possuem, portanto, uma consciência própria e são dirigidos por um espírito grupo de cada raça. Quer dizer, essa grande vantagem, né? Porque o éter refletor, você respira também o ambiente, todo o ambiente. E parte também do ambiente espiritual também, pelo éter refletor. Então, aí o éter refletor, ele vai justamente mexer com os nossos chakras, o éter refletor. Com as suprarrenais, com o baço, a glândula timo, a tireoide, o frontal, a pituitária, a pineal, entendeu? Relacionada com o éter refletor. É evidente, portanto, que a função respiratória é da mais alta importância e nela se ocultam os maiores mistérios da vida, sendo essa, naturalmente, a razão do ocultismo tradicional considerá-la uma das questões mais dignas de profundo estudo e investigação. Trata-se, primeiramente, de tomar conhecimento e consciência desse misterioso éter refletor, desse fôlego da vida, soprado pelo Senhor Deus nas narinas do homem, e por meio do qual ele se tornou uma alma consciente. Ensina a filosofia rosacruciana que o éter refletor, que são os 4 éteres, né? O éter químico, o éter vital, o luminoso e o refletor. O éter refletor, o mais elevado e sutil dos 4 éteres, que compõem o corpo vital, tem as seguintes funções. Primeiro, reflete como um espelho e grava indelevelmente e sistematicamente tudo o que acontece sobre a Terra, formando assim a memória da natureza e o registro ou arquivo de todo o passado e presente. Isso através do éter refletor. Segundo, fixado no corpo vital do homem, exerce sua função refletora, registrando e gravando tudo que se passa em sua vida particular, constituindo-se assim suas memórias subconsciente e consciente. Tanto a memória subconsciente como a memória consciente. Entendeu?
Então, aí é a vida, é a vida deles, viu? É o agente pelo qual o pensamento impressiona o cérebro, permitindo assim ao homem manobrar e dirigir o seu instrumento de manifestação, o corpo físico. É a força psíquica com a qual o homem reveste as suas ideias e as concretiza em pensamentos. É o éter refletor, a base da sua consciência pessoal, distinta e separada de todos os outros seres. É o material com o qual o homem organiza e estabelece o seu personalismo. Vê-se pelo exposto que o conhecimento dos processos ocultos desenvolvidos por meio do éter refletor são certamente da mais alta importância e de imensa significação, pois que deles dependem todas as atividades conscientes e subconscientes do homem, o seu raciocínio, a sua inteligência, as suas diretrizes, os motivos de suas ações, a sua orientação na vida. Se o éter refletor fornece o material com que os homens constroem os seus pensamentos, e se é pelo impulso dos seus pensamentos dinamizados, pelas suas forças de desejo e emoções que realizam todos os seus atos, é bem evidente a imensa importância do conhecimento dos processos ocultos baseados nas funções do éter refletor, das quais dependem a vida e o destino do ser humano personalizado e tornado consciente de si mesmo. Importa ainda considerar a responsabilidade assumida pelos homens em consequência da sua capacidade de exteriorizar seus pensamentos no seu verbo através das suas palavras. O seu pensamento exteriorizado, carregado de força emocional, surge no ambiente psíquico como um ser vivo e especializado, pronto a exercer a sua influência sobre o seu próprio Criador, especialmente, e sobre outros seres ao seu redor. O poder da palavra, né? Que ela vem carregada com o éter, desejos, emoções, vem carregada com tudo, principalmente o éter refletor, que vai produzir no próximo o resultado desejado. Se ele receber realmente essa palavra que é dita, com essa força etérica, nele vai se processar qualquer coisa, qualquer cura, através desse éter refletor. A palavra exteriorizada com essa força, com essa consciência. As ideias só têm valor real e efeito quando se concretizam e se tornam pensamentos dinamizados pelas forças emocionais e revestidos de material etérico. O ser exteriorizado pela palavra, o pensamento, dinamizado pelo sentimento, desejo ou emoção, se projeta no ambiente psíquico com o corpo etérico de uma forma exatamente correspondente ao seu sentido ou significação intelectual e moral. Ainda que o homem não seja consciente e não possa ver esses elementos psíquicos vivos, especializados e atuantes, que cria e projeta no ambiente que o rodeia, através das suas palavras, nem por isso
eles deixam de ser absolutamente reais e facilmente visíveis à visão clarividente. É nesse sentido, essencialmente, que o homem é um ser criador, mesmo que na sua incapacidade espiritual não veja aquilo que está criando e projetando no ambiente psíquico. De qualquer maneira, ele está criando. Seja do bom ou mal, ele está criando. Entendeu? Ele está projetando essa força psíquica. Ele está criando para o bem ou para o mal dele. Como filhos do homem e produtos da sua criação, esses elementos psíquicos projetados pela sua palavra constituem, em realidade, o seu ambiente psíquico e gravitam em redor dele, como planetas em redor do seu Sol central, presos ao círculo de atração do seu Criador, do qual não se afastam. Ficam presos ali, ficam rodando em torno da pessoa, entendeu? Então, qualquer pessoa sensível que se aproximar vai se sentir bem ou mal, dependendo do que estiver girando em torno dele. A pessoa vai se sentir bem ou mal, entendeu? E gravitam em redor dele, como planetas em redor do seu Sol central, presos ao círculo de atração do seu Criador, do qual não se afastam. Quando a filosofia rosacruciana declara que tudo o que acontece com o homem fica indelevelmente gravado no éter refletor, deve-se compreender que isso se refere principalmente às suas palavras, que são as mais importantes expressões da sua consciência, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Deve-se notar que não é apenas aquilo que ele vê ou aquilo que ouve, sente e percebe através de seus sentidos de percepção, que fica indestrutivamente gravado em seu éter refletor, mas, muito especialmente, tudo aquilo que ele mesmo cria e projeta através da sua palavra. É evidente e bem compreensível que a parte mais importante da sua indelével gravação subconsciente, aquela que determinará fatalmente a sua sorte e o seu destino, será naturalmente a que for determinada pelas próprias expressões da sua consciência, isto é, pelas suas palavras e pelos seus atos. Importa considerar que esse registro automático subconsciente se apresenta sob dois aspectos, passivo e ativo, negativo e positivo. Passivo e negativo será tudo aquilo que for simplesmente recebido através dos sentidos. É o passivo e o negativo. É tudo aquilo que for recebido através dos sentidos e gravado sem nenhuma intervenção da consciência e da vontade. Positivamente ativo será tudo aquilo que foi gravado sob o impulso da consciência e da vontade, dos pensamentos e sentimentos do indivíduo, que foi criado e projetado no ambiente psíquico através das suas palavras e atos. Esse é positivo, né? É claro que essa parte positiva e ativa do seu registro subconsciente, constituída de elementos psíquicos carregados de forças vivas e especializadas, estará em plena e permanente atividade no seu ambiente psíquico, influindo sem cessar sobre o próprio indivíduo, afetando toda a sua constituição, procurando impor-se constantemente à sua consciência.
São esses elementos psíquicos especializados, exteriorizados pelas palavras e pelos atos, que constituem a base de todas as manias, de todas as obsessões, de todos os vícios. Quanto mais penetram no campo consciente e mais são alimentados e reforçados, mais poderosos e insistentes se tornam. É preciso lembrar que, junto com o ar que constantemente respiramos, absorvemos também continuamente o nosso próprio ambiente psíquico, estabelecendo-se assim uma permanente circulação das nossas próprias forças etéricas, carregadas de elemento psíquico que criamos e exteriorizamos. Quer dizer, você vê que é tudo isso aqui. É tudo isso que influencia. Aí a gente fica botando culpa, não é um obsessor. Mas por que o obsessor se aproximou? Aí vamos para a sessão espírita para tirar o obsessor. Mas você tirou o seu obsessor, que está em você? Então não adianta. Aquele obsessor de fora, depois volta. Entendeu? Pela própria atração. Não são somente os gases naturais conhecidos pela ciência que se fixam no sangue através do aparelho respiratório, mas também as forças etéricas do nosso próprio ambiente psíquico particular. Assim é que os elementos psíquicos, tanto positivos como negativos, criados e exteriorizados pela palavra, podem penetrar em nossa constituição física, fixando-se no sangue para atuar com todo o seu dinamismo específico sobre o sangue e os órgãos pelos quais tem mais afinidade, conforme o seu tipo de vibração. Não é sempre que esses elementos psíquicos conseguem penetrar no organismo físico, atravessando as barreiras de proteção natural constituída pela permanente irradiação de forças do corpo vital do indivíduo em estado positivo. Mas no primeiro momento em que o indivíduo se encontrar em estado negativo, essa barreira de proteção poderá enfraquecer-se, tanto que não poderá impedir a invasão dos elementos psíquicos mais inferiores. Compreenda-se que o indivíduo que cria e exterioriza pela sua palavra elementos psíquicos negativos inferiores, de baixa categoria vibratória, estará sempre sujeito a absorvê-los através da respiração no primeiro momento em que suas forças vitais decaírem e a sua barreira protetora se enfraquecer. Enquanto se mantiver em estado psíquico positivo, enquanto confiar firmemente em si mesmo e na sua saúde, enquanto for otimista e afirmar o seu próprio bem, enquanto souber aumentar as suas forças vitais, a sua barreira protetora se manterá firme e impedirá a entrada de qualquer elemento psíquico inferior e perigoso. Não obstante, é evidente que ninguém pode estar em segurança quando cria e exterioriza elementos psíquicos de baixa categoria, carregados de pensamentos perversos e de sentimentos odiosos. Não há, evidentemente, nenhuma segurança para aqueles que criam o mal e o exteriorizam através das suas palavras. Mais cedo ou mais tarde, o mal criado, exteriorizado pela palavra, invadirá sua consciência física e se fixará no sangue, passando a perturbar-lhe seriamente as funções vitais. Vê-se pelo exposto que a questão da saúde e das enfermidades está diretamente ligada aos mistérios da respiração, dos quais a grande maioria das pessoas não tem a menor consciência. Bom,
Com concentração. Estabeleça uma ligação permanente. Estabeleça uma ligação permanente Com a corrente espiritual da fraternidade. com a corrente espiritual da fraternidade. Ofereço ao nosso ideal coletivo Ofereça ao nosso ideal coletivo a minha vontade sincera a minha vontade sincera e o meu desejo de irmão. e o meu desejo de irmão. Que todos os nossos irmãos Que todos os nossos irmãos recebam da nossa corrente recebam da nossa corrente o apoio, o apoio, a firmeza a firmeza e a confiança de que necessitam. e a confiança de que necessitam. Que todos fortifiquem a sua vontade Que todos fortifiquem a sua vontade para vencer o egoísmo, para vencer o egoísmo, as fraquezas as fraquezas e a superstição. e a superstição. Que todos se tornem dignos Que todos se tornem dignos do entendimento espiritual do entendimento espiritual e da paz permanente. e da paz permanente. Que a nossa corrente coletiva Que a nossa corrente coletiva afaste de nosso meio afaste do nosso meio as más intenções as más intenções e transforme os corações. e transforme os corações. Que tenhamos sempre Que tenhamos sempre todos os meios necessários todos os meios necessários para a manutenção para a manutenção e desenvolvimento da fraternidade. e desenvolvimento da fraternidade.
Infinito Espírito do Bem. Infinito Espírito do Bem. Oceano de energia e de vida. Oceano de energia e de vida. Em que vivemos. Em que vivemos. Nos movemos. Nos movemos. E temos a nossa existência. E temos a nossa existência. Permita que sintamos vivamente. Permita que sintamos vivamente a tua ação poderosa. A tua ação poderosa. Através do nosso ser. Através do nosso ser. Dos nossos órgãos. Dos nossos órgãos. Do nosso sangue. Do nosso sangue. Dos nossos músculos. Dos nossos músculos. De todo o nosso organismo. De todo o nosso organismo. Desenvolve em nós a consciência da tua realidade. A consciência da tua realidade. Como um grande oceano de energia. Como um grande oceano de energia. De saúde e de harmonia. De saúde e de harmonia. Que nos rodeia e interpenetra a todos. Que nos rodeia e interpenetra a todos. E de onde aurimos constantemente. E de onde aurimos constantemente. A vida e a inteligência. A vida e a inteligência. Todo o poder de que dispomos. Todo o poder de que dispomos. Como centros de consciência. Como centros de consciência. Nesse oceano de energia e de saúde. Neste oceano de energia e de saúde. Abrimos a nossa mente. Abrimos a nossa mente. A tua divina influência. A tua divina influência. Para que sejam eliminadas. Para que sejam eliminadas. E afastadas de nós. E afastadas de nós. As vibrações dissolventes. As vibrações dissolventes. Desarmoniosas e inferiores. Desarmoniosas e inferiores. Desenvolve, eterno Espírito. Desenvolve, eterno Espírito. A nossa mente espiritual. A nossa mente espiritual. Por meio da qual nós te conhecemos. Por meio da qual nós te conhecemos. Aumenta a nossa firmeza. Aumenta a nossa firmeza. A confiança e a estabilidade. A confiança e a estabilidade. Para que possamos agir sempre bem. Para que possamos agir sempre bem. Afastando de nossa mente. Afastando de nossa mente. Os pensamentos de medo. Os pensamentos de medo. De fraqueza e de desânimo. De fraqueza e de desânimo. Flui energia divina. Flui energia divina. Com tua força curadora. Com tua força curadora. Através dos nossos corpos. Através dos nossos corpos. De todos os nossos órgãos. De todos os nossos órgãos. Enchendo-os de vida e de forças. Enchendo de vida e de forças. De saúde e de harmonia. De saúde e de harmonia. Assim seja. Assim seja. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. cujo nome era João. Este veio para testemunho, Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, Estava no o mundo, mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. e habitou entre nós, E vimos a sua glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. cheio de graça e de verdade. A gente esqueceu dos nomes, mas pode dizer agora. Quem tiver algum nome, pode dizer. Os hospitais também. Vamos dar as mãos? Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Perdoa nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Pois a ti pertence o poder, pois a ti pertence o poder, a justiça a justiça e a misericórdia para sempre. e a misericórdia para sempre. Que as rosas floresçam sobre a vossa cruz. E também sobre a vossa. Estou cuidado. Uma farra ontem. Foi boa demais, você viu? Não foi?